Um decreto papal na Idade Média ordenou o extermínio de todos os gatos na Europa, e o resultado disso foi a peste negra. Bem, hoje nós vamos descobrir se isso foi verdade ou não. Durante a época do Antigo Egito, os gatos pareciam ser muito valiosos na Europa, mas a sua exportação era proibida. Mesmo assim, os gatos egípcios acharam um jeito de serem exportados para o mundo. Muitos deles chegaram à Grécia de forma contrabandeados, 3.000 anos antes de Cristo. Santa Ágata, que faleceu em 2051 depois de Cristo, era conhecida como Santo Gato, e o seu dia de comemoração era o dia 5 de fevereiro, e dizem que neste dia ela aparecia em forma de um gato. São Jerônimo e São Gregório de Magno tinham como seus fiéis escudeiros um gato. Até o príncipe Ível de Gales promulgou uma lei que protegia os gatos por volta do ano 940 depois de Cristo. Mas a sorte dos bichanos iriam mudar na Idade Média, onde eles eram considerados animais de estimação, principalmente por mulheres. No século XIII, o Papa Gregório IX organizou a Inquisição Pontifícia, com o objetivo de reprimir as heresias, com a promulgação de 2 documentos. No segundo documento, dirigido aos dominicanos, dava a eles um poder específico de condenar ou absolver os hereges. Era um tribunal parecido com o tribunal do crime, ou seja, não havia juiz, muito menos o júri, apenas o carrasco. Ou seja, qualquer coisa que ele julgasse irregular perante as ordens da igreja, a pessoa era condenada à pena capital. Ao longo dos séculos da era cristã, a Inquisição atuou de forma bárbara. Qualquer coisa era motivo para ir para a forca ou perder a sua cabeça. Se a pessoa fosse canhota como eu, possivelmente já estaria sem o seu pescoço. Mas infelizmente a maioria das pessoas acusadas de bruxaria e heresias eram as mulheres, principalmente aquelas que não tinham marido ou seu marido acabava falecendo, elas ficavam sozinhas e no decorrer do tempo elas tinham como um animal de estimação um gato, principalmente se os gatos fossem pretos. Era o principal motivo que aquela pessoa estava fazendo bruxaria. Mas isso reflete até os dias de hoje, pois muitas pessoas atravessam a rua para não cruzar com o gato preto, não é mesmo? Olhem só que besteira. Segundo alguns estudos, que muitos dizem que não tem fundamento, outros dizem que sim, isso existiu, que o Papa Gregório IX emitiu mais uma bula onde colocava os gatos como bichos do demônio, pois supostamente existia uma seita herege na Alemanha que cultivava com eles gatos negros. Após este decreto, deu início ao massacre dos gatos. E um povo sem cultura, informação e educação deixa uma grande brecha para serem levados ao fanatismo. O que não bastava queimarem, matarem, torturarem os animais
e os supostos hereges, e o resultado disso tudo, com o extermínio dos gatos, aumentaram os ratos, e com o aumento dos ratos trouxe a peste negra. Mas o que é esta peste negra? Acredita que a peste negra, também conhecida como a peste bubônica, tenha surgido na Ásia Central, muito provavelmente na China. Mas diferente do que muitos pensam, ela não afetou somente a Europa. Ela foi uma pandemia. Afetou o mundo todo, inclusive a África, a Ásia, mas infelizmente a Europa foi a mais atingida. Mas o que mais contribuiu para a disseminação da doença eram as embarcações que navegavam pelo mar Mediterrâneo, tendo como as suas principais rotas entre Ásia, África e Europa. Possivelmente você já deve ter visto esta imagem, talvez em um livro de história, e pensou se tratar de uma charge, mas não. Era assim que os médicos da época se vestiam. Usavam essa máscara em forma de bico de pássaro para tratarem os pacientes da peste negra. E um detalhe curioso é que no bico desta vestimenta, onde seriam as narinas do pássaro, eram colocadas ervas aromáticas. Existiam várias pinturas na época que expunham imagens da chamada dança macabra ou a dança da morte, em que várias pessoas de ordens sociais eram representadas juntas, dançando com esqueletos que representavam o potencial destrutivo da morte. Diferente do que muitos pensam, que o nome de peste negra foi dada devido ao preto representar o luto, mas não, é que em muitos pacientes eles desenvolviam manchas negras em diferentes partes do corpo. Mas e o outro termo utilizado? A peste bubônica é diferente da peste negra? É um outro tipo de acontecimento? Não, é a mesma coisa, pois em alguns pacientes se desenvolviam bubões, que eram semelhantes a alguns caroços, poderiam surgir na axila, nas virilhas, no pescoço, e eram caroços muito grandes. Por isso, juntando as manchas negras pelo corpo com estes caroços, a pessoa sabia que estava com a peste negra ou a peste bubônica. E como na época não havia ciência biológica, os entendidos da época precisavam de um bode expiatório para levarem a culpa. Então era atribuídos desde origens sobrenaturais como uma punição divina ou aos estrangeiros que chegavam no país. Pois bem, muitas pessoas ligaram este suposto extermínio dos gatos tempos antes do início da peste negra, pois a peste era disseminada através das pulgas que estavam nos ratos, estes ratos que muitos vinham em navios e se alastravam ali, não é, pela Europa, e havia uma população muito grande de ratos disseminando a doença. E aí você liga a falta de gatos com o excesso de ratos, não é? Mas afinal, qual é a realidade disso tudo? Qual é a verdade? A verdade é que colocaram os gatos como um bode expiatório. Você vai entender agora. Na verdade, não foi a falta dos gatos que causou todo esse problema na Europa. E possivelmente aqueles gatos nem dariam conta de comer todos aqueles ratos, pois não eram ratos pequenos, eram ratazanas gigantes, que possivelmente aqueles ratos eram quem iriam devorar os coitados dos gatos. Pois se você já viajou pela Europa,
você irá ver em muitas construções antigas, passando pelos corredores estreitos das construções, tem buracos pelas paredes. Mas para que serviam aqueles buracos? Não precisa ficar envergonhada. A câmera não vai te pegar. Olha para a câmera ali, ó. Olha para a câmera. Tive que deixar o meu gatinho ir com seus companheiros. Aqueles buracos serviam de ralos para os esgotos da casa. Então, se a casa tinha 2 andares, tinha um duto, né? Lá em cima ficavam os banheiros e tal, no primeiro, segundo andar os banheiros, e tinha um duto. Aquele duto ia até a rua, e eram ruas estreitas porque passavam carruagens, não tinham carros, não é? Aí desciam todos aqueles excrementos caindo na rua, passavam os cavalos pisoteando, e os cavalos também faziam as suas necessidades ali por cima. Essas casas que tinham esses buracos eram consideradas casas de luxo, casas de pessoas importantes, porque as pessoas mais simples tinham que fazer num balde, e aí você estava passando pela calçada ali, olhando no chão para não pisar em muitas coisas, né? E do nada a pessoa lá em cima da casa pegava o balde e despejava em cima de você. E detalhe, tudo aquilo que caía na rua não tinha para onde ir. Quando chovia, tudo aquilo era arrastado para dentro dos córregos ali, que seriam os rios da cidade, né? E juntando a isso que eles não tinham o hábito de tomar banho, porque eles acreditavam que lavando a pele dava a entrada para bactérias, entre outras coisas ali, que ia atacar o organismo deles e ficar doente, não é? E como a peste se disseminava pelas pulgas dos ratos, geralmente os ratos iam por baixo dos assoalhos das casas, e aí era muito fácil das pulgas, não é, se disseminarem ali. E outro detalhe, que havia uma grande pobreza por lá e muitas pessoas comiam aqueles ratos. E além do mais, não era só a pulga que fazia a contaminação. A pessoa, uma vez doente, ela transmitia para inúmeras pessoas através das suas roupas contaminadas, entre outras coisas, como nós já sabemos nos dias de hoje. O que eu quero deixar claro para vocês que esse extermínio dos gatos pode ou não ter ocorrido, mas a disseminação da peste por falta de gatos, por não ter gatos para comer os ratos, isso é fake news. E até nos dias de hoje você tem que ter uma coisa em mente. Eu, por exemplo, se eu encontrar um ratinho, eu vou colocar em uma gaiola e vou levar ele em um lugar bem distante para deixar ele seguir o rumo dele. E eu, como protejo os animais, para mim tanto um ratinho quanto um gatinho, um cachorrinho, são um mesmo ser, um ser vivo que tem coração. Pois se você machucar um ratinho deste tamanho, ou uma pessoa, os dois vão sentir a mesma coisa, a mesma dor. Então, se você encontrar um rato aí na sua casa, a culpa não é do rato, a culpa é sua, que está deixando alguma coisa atrair este rato aí. Ou uma sujeira, um lugar que você não está cuidando, alguma coisa está acontecendo para o ratinho ir até lá. E pode ter certeza que um ratinho tem as mesmas emoções e sentimentos que o seu cachorrinho ou seu gatinho aí na sua casa tem. A única diferença é que você se afeiçoou mais ao gatinho ou cachorrinho do que um ratinho, não é? Pois até nos dias de hoje, você pode não acreditar, mas tem muitos europeus, quando vão receber brasileiros, eles já sabem que o brasileiro costuma tomar de 3 até 4 banhos por dia, e eles entendem isso como se o brasileiro fosse sujo,
ou algo do gênero, mas na verdade, em muitos casos, sujos são eles que não tomam banho, não escovam os dentes. Tanto que os perfumes franceses são os melhores porque, como eles não têm tanto hábito de banhar-se, eu não estou dizendo o geral, algumas pessoas ou algum grupo de pessoas por lá não tem esse costume, então eles precisam de um perfume muito bom que dissimule o cheiro ruim, não é mesmo? Então eu acho que ficou entendido, não é, meus amigos? Eu agradeço a companhia de vocês, convido a você, se gostou, a deixar um like, se não é inscrito e quiser se inscrever no canal, será muito bem-vindo. Eu e os meus gatos que estão por aqui já estão indo para a casinha deles dormirem. Agradecemos a todos vocês aí pela companhia. Até a próxima. Tchau.